Olá, turma. Eu sou o professor Thiago Maciel, sou professor de língua portuguesa e atuo no laboratório de redação aqui do SESI Senai Parangaba. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre as competências da redação do Enem, a estrutura e vamos falar principalmente sobre o repertório sociocultural que você está produzindo na sua casa, assistindo, escutando as músicas nesse período de pandemia. Para muitos, a redação é algo muito complicado, que gera bastante dificuldade. Hoje, o nosso intuito é tentar sanar algumas dúvidas em relação à compreensão e produção da redação do Enem. Tá? A primeira coisa que você deve pensar é apresentar dentro do seu texto coesão, coerência e clareza. Você deve lembrar sempre que a redação do Enem ela não é quantidade e qualidade das informações que você vai perpassar dentro do seu texto, tá? A primeira coisa a se fazer é compreender o tema, tentar entender o que a proposta de redação do Enem deseja, tá? Além, obviamente, de conhecer a estrutura do gênero dissertativo argumentativo, que é o único gênero que é cobrado na redação do Enem. Tá? É muito importante, a gente vai abordar isso hoje, a contextualização da redação. A prova do Enem, diferente de outros vestibulares, ela pede que o aluno utilize o conhecimento das diversas áreas. Ela não apresenta e nem pede que o aluno apenas utilize o senso comum. Que vocês já ouviram falar muito na escola, que é aquilo que todo mundo pensa sobre determinado assunto. Além do mais, de apresentar os seus argumentos e defender o seu ponto de vista, na redação do Enem você vai propor uma possível intervenção para aquela problemática, lembrando sempre de respeitar os direitos humanos. Para que o aluno SESI Senai se dê bem na produção de texto, nas redações vestibulares, primeiro ele vai ter que conhecer como será o processo de avaliação de cada banca. A redação do Enem, ela pede que o candidato obedeça às 5 competências e para cada competência tem uma pontuação específica, tá? A competência 1, que é a que a gente vai ver agora, ela fala sobre a questão do conhecimento da norma culta, tá? Geralmente os candidatos que concluem o ensino médio, eles conseguem ficar no nível 3 dessa competência, que é 120 pontos. Ela vai avaliar duas coisas. Primeiro, a questão dos seus desvios, em relação à escrita, e a questão da estrutura sintática do seu texto, Então, a competência 1 vai ser responsável pela escrita da redação. Como é que está o seu conhecimento gramatical? É bastante interessante que eu dê um olhar para a questão da forma e grafia das palavras, o uso da vírgula, o uso da crase, a questão da translineação, a separação silábica de forma correta. Tem algumas nuances quanto ao uso das palavras maiúsculas e minúsculas, por exemplo. Se você for ressaltar a questão de uma lei, a questão de uma empresa, tudo isso deve acontecer com letra maiúscula. Então, tudo isso é visto na competência 1 da redação do Enem, que vale de 0 a 200 pontos. Bom, agora nós vamos falar sobre a competência 2, que é a que a gente vai dar mais ênfase na aula de hoje, tá? A competência 2, ela faz avaliação de 3 situações. A primeira é se o candidato, ele entendeu o tema. O que é isso? Vão ter os textos motivadores, vai ter o tema que vai ser trabalhado dentro da redação do Enem, saber se eu vou ter como trabalhar a argumentação e a minha opinião em relação àquele tema proposto. Para isso, na proposta, vão aparecer textos motivadores, que vão servir como ideia, para que você possa, a partir dela, construir o seu texto. Você não vai copiar as ideias do texto motivador. Ele vai servir para motivar a você produzir as suas próprias ideias, tá? A outra situação que a competência 2 também vai avaliar é a utilização dos conhecimentos de outra área, que é justamente o que a gente vai falar hoje com mais exclusividade para o que você deve estar acompanhando aí na pandemia, tá? A redação do Enem, ela pede que você fuja do senso comum e traga os conhecimentos das mais variadas áreas de conhecimento. Além também da estrutura do texto dissertativo argumentativo, saber se você fez o parágrafo de introdução, o parágrafo de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Então, a competência 2, ela observa se você utilizou essas 3 nuances, trabalhou o tema, utilizou o conhecimento de outra área e trabalhou a estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá? Já a competência 3 tem a ver mais com a seleção e organização das suas ideias. Ela vai avaliar 2 coisas, a organização do seu texto e o projeto de texto. Por exemplo, se eu tenho um determinado tema, eu não tenho como falar em 30 linhas
tudo daquele tema. O que é que vai acontecer? Você vai selecionar uma coisa chamada tópicos frasais, que são os assuntos mais importantes que você vai trabalhar relacionado àquele tema. Assim, o seu texto, além de organizado, ele vai apresentar a qualidade das informações. Lembre-se sempre, a redação do Enem ela não é quantidade, e sim qualidade no que eu estou apresentando. Então, quando eu organizo, eu seleciono, eu apresento bem as minhas ideias, eu estou fazendo o que pede a competência 3 e garantindo aí os meus 200 pontos na avaliação. Obviamente que essa competência está associada também às outras, né? Quando eu falo seleção, organização, desenvolvimento e apresentação das minhas ideias dentro do texto dissertativo argumentativo. A competência 4, ela é responsável por fazer a correção referente aos elos coesivos, as marcas linguísticas que vocês vão utilizar dentro do texto para fazer a ligação dos períodos e construir a sua argumentação. Existem dois tipos de elos coesivos que são avaliados, que são os inter e os intraparagrafais. O que é necessário para ter êxito nessa avaliação da competência? Evitar a repetição dos elos coesivos e utilizá-los de forma correta, né? A forma que você vai utilizar dentro do texto. A competência 5, ela está relacionada à questão da proposta de intervenção que o candidato vai apresentar no seu texto. A proposta ela tem que estar respeitando os direitos humanos e nessa proposta de intervenção o candidato vai ter que apresentar 5 elementos: agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Esses 5 elementos eles vão estar associados à argumentação do seu texto, para que ele não fique totalmente desconectado, seja um texto coeso, coerente e claro. Antes de apresentar essa proposta de intervenção, o candidato é bom fazer uma coisa chamada retomada da tese, tá? Para que o texto ele fique realmente coeso. Ainda sobre as competências, é necessário você saber que são atribuídas notas, né? Do nível 0 ao nível 5. Apenas a competência 2 que não apresenta nível 0, porque se o candidato não trabalhar bem o tema, significa para a grade de correção do Enem que ele vai estar fugindo do tema ou tangenciando. Para explicar melhor o que é tangenciando, por exemplo, o tema da redação do ano passado é o acesso ao cinema no Brasil. Eu posso falar de acesso à cultura. O cinema está dentro da cultura, só que eu não estou centrado no tema. Eu estou fazendo uma coisa que se chama tangenciamento. Então, automaticamente, quando o candidato faz esse tangenciamento, ele se aproxima do tema, ele não trabalha o tema de forma específica, tá? Então, para cada nível é atribuído uma nota. O nível 0, que não existe na competência 2, obviamente o candidato fica com 0. Se ele for nível 1, ele fica com 40 pontos. Nível 2, 80 pontos. 3, 120 pontos. Nível 4, 160 pontos. E nível 5, 200 pontos. Obviamente que o aluno SESI vai estar sempre entre nível 4 e nível 5, né? Para alavancar seus 880 pontos acima na redação do Enem, que é a nossa meta para esse ano de 2020. Eu vou comentar com vocês agora casos que acontecem, mas que o aluno SESI com certeza não vai cometer. Por exemplo, entregar a redação em branco, onde o aluno leva nota 0, né? Colocar no texto situações de parte desconectada, algum desenho, alguma hashtag, que isso também leva a nota 0. Utilizar a frase inicial da prova, que no ano passado, por exemplo, foram as músicas, trechos de músicas da banda Legião Urbana, fora do contexto do texto apresentado, porque se você utilizar dentro do contexto, mesmo assim o seu repertório vai estar motivado em algo que já foi apresentado dentro do texto. Então essas dicas o aluno SESI ele não vai cometer, mas ele precisa saber. Falamos sobre a primeira parte, que é a questão das competências, agora a gente vai falar sobre outra parte muito importante, que é a estrutura do texto, tá? Que está aliado à competência 2. Mas diferente dos outros vestibulares, como por exemplo a UES ela traz o quê? 2 gêneros textuais que você pode abordar na produção do seu texto. Então você vai produzir aquele que melhor você apresenta conhecimento e segurança em relação a ele. Já na redação do Enem, ela apresenta apenas um estilo, que é o texto
dissertativo argumentativo. Um exemplo, em 2015 o tema da redação do Enem foi a persistência da violência contra a mulher. E em muitas situações, vários candidatos, ao invés de seguir a estrutura do texto, apresentaram relatos pessoais e, consequentemente, tiveram nota 0 na avaliação da sua redação. Mas isso não vai acontecer com você, aluno SESI, que você está antenado na estrutura do texto dissertativo argumentativo. O texto ele inicia com uma introdução, onde você vai apresentar de forma clara o que você vai defender dentro do seu texto. Esse primeiro parágrafo, que ele deve ter de, no mínimo, 5 linhas e no máximo 7 linhas, você vai fazer a apresentação do assunto que você vai trabalhar, você vai contextualizar com o tema e depois vai definir a sua tese. O que é essa tese? Como você vai apresentar o seu ponto de vista relacionado àquele assunto. Que a gente pode facilitar sendo uma coisa chamada tópicos frasais. Vamos dar aqui um exemplo. O tema da redação de 2015 foi a persistência da violência contra a mulher. Então eu posso muito bem falar sobre a educação e sobre a tecnologia. Então esses dois fatores podem ser a minha tese, né? Que a falta de educação da população e o avanço tecnológico colaboram para essa persistência. Então, baseado nesses tópicos frasais, eu posso produzir a minha introdução dentro do texto dissertativo argumentativo, que deve apresentar a apresentação, a contextualização e a defesa da sua tese. Para o desenvolvimento, o aluno deve dar o parágrafo 2 e o parágrafo 3, também com a mesma quantidade de linhas, no mínimo 5 e no máximo 7. Por que existe esse mínimo de 5 linhas? Porque você não vai construir ideias em 3 linhas. Não vai ter como corretor ver a estrutura de um parágrafo em apenas 3 linhas. Então, a gente tem que ter uma organização do texto. Eu não posso estar apresentando um parágrafo com 3, outro com 8, outro com 11. O texto ele tem que estar organizado, linkado, além de apresentar os elos coesivos, que é o que pede a competência 4. Então, o desenvolvimento, se eu apresentei 2 tópicos frasais, eu vou apresentar um no segundo parágrafo e um no terceiro parágrafo. Remetendo o exemplo que eu dei da redação de 2005, no segundo eu posso falar sobre educação e no terceiro eu posso falar sobre tecnologia, falando sobre o texto da persistência da violência contra a mulher. No segundo parágrafo do desenvolvimento, quando eu vou tratar de educação, tem que ter a nuance de apresentar dentro do meu parágrafo o conhecimento de outra área, a parte mais importante do parágrafo, que é a opinião. Por se tratar de um texto dissertativo argumentativo, o corretor vai ter que perceber que o seu texto ele é opinativo, porque também tem o texto dissertativo expositivo. É quando eu deixo de dar a minha opinião e apenas vou apresentar ideias prontas, fazer a exposição de ideias. Então, o candidato tem que apresentar a sua opinião clara dentro da argumentação. Uma boa forma de apresentar essa argumentação é sempre perguntar qual a sua opinião sobre aquele determinado tema. Por exemplo, qual a minha opinião sobre a persistência da violência contra a mulher? O que é que eu penso sobre aquilo? Então, eu posso transformar essa resposta na minha opinião dentro do parágrafo, tá? E como na tese eu trabalhei 2 tópicos frasais, lembrando que eu trabalho no segundo e outro no terceiro parágrafo. Se no segundo eu falei só sobre educação, no terceiro eu vou falar só sobre tecnologia. É muito importante ter essa organização dos assuntos para que você não fale tudo e ao mesmo tempo não fale nada. Lembrem, a competência 3 pede seleção, organização e apresentação das ideias. Quando eu faço essa delimitação dos assuntos, automaticamente o candidato vai passar uma questão de organização e o corretor vai perceber isso quando ele for avaliar a competência 3 do seu texto. E para finalizar a estrutura do texto dissertativo argumentativo, a gente vai iniciar o 4º parágrafo, que é a conclusão. Nele, o candidato vai apresentar uma proposta de intervenção, porém ele vai iniciar, obviamente, com o elo coesivo e vai fazer uma retomada da tese, que é aquele acordo que ele fez no início do texto. Lembra que quando eu falei no início, eu falei que ia destacar a educação e a tecnologia? No início do meu 4º parágrafo, eu remeto a isso, que é a chamada retomada da tese, e logo depois apresento a minha proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela pede que você apresente o quê? Os 5 elementos: agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento de um desses possíveis outros elementos. Turma, agora é a parte mais importante
da nossa aula, que é a construção de repertório sociocultural nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que você está cumprindo as orientações da OMS, que é ficar em casa. Vamos lembrar que em 2018 o tema da redação foi a manipulação do comportamento através do uso da internet. A maioria dos candidatos apresentou na produção do seu texto a série Black Mirror. E no Enem 2019 teve como tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E a obra midiática mais utilizada dentro do texto foi o filme e a série Cine Hollywood, que os candidatos apresentaram a sua argumentação embasada no que era apresentado dentro desse filme. Vou destacar para vocês algumas séries, filmes, novelas que vocês devem estar acompanhando em casa nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, já que a gente deve ficar em casa e de preferência estudando. Então, aliando ao repertório sociocultural da redação do Enem. A Rede Globo, ela está apresentando uma série chamada Aruanas, que é uma série que trabalha a questão da crise ambiental mundial. Ela retrata a questão da Amazônia, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, a questão da cultura indígena, que deve ser valorizada. Na série a gente vê que acontece o inverso. Então você pode pegar essas nuances da série Aruanas e trabalhar dentro da argumentação do seu texto, além de apresentar um conhecimento de outra área. A questão do ativismo, que é a valorização do trabalho por a defesa de uma causa, além do engajamento feminino, porque todas as ativistas, elas são mulheres. Então tudo isso a gente pode ver presente nessa série Aruanas, que foi exibida e agora está sendo reprisada pela Rede Globo. Outra série que fez muito sucesso entre a juventude é a série Vis-a-Vis da Netflix, que conta as histórias de uma penitenciária feminina. Lá a gente pode ver e abordar dentro do assunto a questão do tráfico de drogas dentro da prisão, a questão do vício também das drogas. A gente vê muito assunto relacionado às infecções sexualmente transmissíveis, que também são apresentadas dentro da série. A reintegração das presas na sociedade, que é algo que hoje em dia a gente vê bastante preconceito em relação a isso. A homossexualidade, que é abordada dentro da série. Tem uma parte na série que uma personagem tem uma gravidez indesejada e ela começa a perpassar a ideia da adoção. E isso se concretiza dentro da série. Também tem uma personagem que precisa transplantar o coração, e a série também aborda a questão da doação de órgãos, além da gordofobia, porque vê muita questão de um conselho entre as presas, e aquelas questões de bullying que são relacionadas e vivenciadas na infância também são apresentadas dentro da série. A gente percebe o abuso de poder, principalmente de quem estava à frente da organização do presídio. Então tudo isso é apresentado e o aluno pode apresentar como argumentação dentro da produção do seu texto, utilizando a série Vis-a-Vis. Outro programa que também fez bastante sucesso nesse período de pandemia foi o Big Brother Brasil, Nele a gente pode ver primeiro a questão da divisão de classes, porque quando ele iniciou era um grupo chamado Pipoca e um grupo chamado Camarote. Então a gente pode abordar essa questão da divisão de classes que foi trabalhada, e ela é ressaltada principalmente por Karl Marx. A gente também aprendeu um termo chamado cancelamento nas redes sociais, que nesse período de pandemia o que a gente está vivendo muito é a utilização das inúmeras redes sociais que são disponibilizadas para a gente. A gente viu dentro do programa também uma coisa e uma bandeira levantada chamada feminismo, onde as mulheres se reuniram para, de uma forma, fazer com que a mulher fosse campeã. E foi o que aconteceu, na verdade, Além das questões sociais e raciais que foram apresentadas, principalmente com aqueles personagens que eram negros, além da tecnologia que está presente dentro do programa. Por ali tem a questão do confinamento, e eles não têm acesso a nenhum meio tecnológico, mas quem decide o início e o final do programa é a tecnologia através do voto daquelas pessoas que acompanham o programa diariamente. Outro sucesso, bastante visto pela juventude nesse período, foi a série Elite, que é exibida pela Netflix. Lá passa o dia a dia de uma escola, então várias problemáticas que lá são apresentadas são vistas na realidade, como por exemplo o bullying nas escolas. Também apresenta a questão da homofobia. Também apresenta algo relacionado à xenofobia e intolerância religiosa, porque tem uma personagem que ela é muçulmana e a escola proíbe o uso do véu
muçulmano da utilização desse véu. A gente vê também a retratação do assunto chamado gravidez precoce. O uso de drogas na adolescência também é apresentado dentro dessa série, além do vazamento de fotos íntimas, né? Então, todos esses assuntos são apresentados dentro dessa série Elite da Netflix e você pode transformar em argumentação, além de conhecimento de outra área, dependendo da proposta de redação que você for trabalhar. Qual é o mais importante? Você saber que você mesmo em casa, antenado na programação da televisão, você pode ressaltar pontos para poder utilizar dentro da produção do seu texto dissertativo argumentativo e garantir sua nota excepcional da redação do Enem. Outro sucesso mundial que também pode ser utilizado dentro da produção do seu texto é a série da Netflix chamada La Casa de Papel, onde várias pessoas, guiadas por um professor, conseguiram planejar um assalto, né? Esse assalto ele surgiu primeiro de uma problemática que você pode trabalhar, que é a questão da crise econômica, a dificuldade, a desigualdade social que levaram essas pessoas a fazer esse planejamento. Além da questão da resistência, né? Dentro da série a gente também vê muito presente a questão do machismo, onde os personagens masculinos estão acima das personagens mulheres, né? A gente também vê a questão que todo personagem recebe o nome de uma determinada cidade, né? Caracterizando um avanço mundial em relação à produção. A gente também vê, na última temporada da série, a volta de uma tortura em pleno século XXI. A série também perpassa aquela questão da ideia que a gente já viu de Robin Hood, né? A inversão de valores, de simpatia pela vilania, onde a sociedade lá abraçou aquela campanha e deu total apoio aos membros que estavam envolvidos dentro do assalto. Então, tudo isso você pode transformar em opinião, dependendo da proposta do texto dissertativo argumentativo. A Rede Globo está exibindo a novela Totalmente Demais, onde a gente vê perpassar a ideia de uma preocupação com a estética, né? Um padrão de beleza. Existe também na novela a questão de alguns ataques homofóbicos, a questão de um preconceito. A novela ela ressalta a ambição de uma jovem em querer dar um conforto melhor para a sua família. E nisso ela encontra casos de superação, desafios e de solidariedade. Então isso também você pode apresentar dentro da produção do seu texto, acompanhando essa novela que é exibida diariamente aí na sua casa. Outro reality que está fazendo bastante sucesso entre os jovens é o The Circle, da Netflix, né? Ele é um reality que também traz a questão de perfis fakes, onde cada pessoa vai criar numa rede social que é definida pelo próprio programa a sua apresentação pessoal. Aí você vai ter a possibilidade de se apresentar ou de criar um perfil fake, né, para tentar conquistar vários likes ali, e vai estar muito ressaltando a questão dos perigos que a gente vive hoje relacionados ao mundo digital, tá? Ela apresenta também a questão das redes sociais. A gente vê a questão do confinamento, só que é um confinamento diferente. Por exemplo, enquanto no Big Brother várias pessoas estão juntas numa mesma casa, lá no The Circle é apenas uma pessoa dentro da sua própria casa, tá? A gente vê o preconceito nas redes sociais porque cada candidato perpassa uma opinião sobre o outro, né? Sobre aquele perfil que está sendo apresentado. E a gente vê muito nesse reality a busca pelos likes, né? A busca pelo sucesso, porque quando você tem sucesso dentro daquela rede social, ela significa a sua permanência dentro daquele jogo. Então, tudo relacionado à tecnologia pode ser abordado em uma proposta de redação e apresentar o The Circle como referência, que é exibido pela Netflix. Outra tendência nesse período de pandemia são as lives musicais que estão sendo exibidas diariamente nas nossas casas com a hashtag Fique em Casa, né? Então a gente também pode visualizar inúmeras músicas que podem ser apresentadas dentro do seu texto. Por exemplo, existe um sucesso da Legião Urbana que diz: que país é esse? Como vocês sabem, todas as redações elas são sobre possíveis problemáticas que vivenciamos hoje no dia a dia. Então essa música traz uma interrogação para todas. Então você pode adaptar a qualquer proposta de redação. A música da banda Legião Urbana, Que País é Esse? Brasil, Mostra a Tua Cara, é uma música do grande Cazuza, que também pode ser implementada dentro das propostas de redação, pois, como já dito anteriormente, as propostas sempre vão elencar problemáticas vivenciadas no nosso país.
Prepara que agora é a hora do show das poderosas, é o que diz a música da cantora Anitta. Se vocês pegarem uma redação que tem como tema o empoderamento feminino, essa música pode estar sendo utilizada, falando a grande possibilidade que hoje as mulheres estão influenciando em relação ao mundo, né? Temos a presidenta Dilma, a jogadora Marta e várias outras mulheres que estão se destacando no cenário nacional. A música de Marília Mendonça diz: de quem é a culpa? Vamos fazer uma ligação com as inúmeras problemáticas que são apresentadas nos temas de redação do Enem de 1998 até o ano de 2020, que todas essas problemáticas a gente não consegue descobrir de quem é a culpa, como diz Marília Mendonça. Outra forma também de estar apresentando o repertório sociocultural são o uso das citações. Então eu destaquei para vocês 3 situações que nós estamos vivendo bastante evidentes nesse período de pandemia. Primeiro, a questão da tecnologia. E Steve Jobs deixou bem claro que a tecnologia move o mundo. Imagine para vocês se hoje, nesse período de pandemia, não existisse a tecnologia, né? Ela está presente mais do que nunca no nosso cotidiano. Então, se você for fazer uma lista de temas da redação, você vai ver que a tecnologia pode ser um tópico frasal para a grande maioria. Um dos grandes fatores que estão incrementando no aumento dessa pandemia, dos casos de coronavírus, a gente vê que é a falta de educação da população. Enquanto existem várias regras para se tentar minimizar o contágio do coronavírus, as pessoas não cumprem com essas regras. Por isso que Nelson Mandela deixou bem claro que a educação é a arma mais poderosa que você pode utilizar para mudar o mundo. Então, quando se tem uma sociedade educada, consequentemente se consegue vários avanços em determinadas áreas. E a gente percebe que a falta de educação faz com que o aumento do coronavírus seja introduzido em nossa sociedade. Outro assunto que no momento está tendo bastante ênfase é no ramo político. Então Aristóteles diz que o homem é um animal político. Então esse período da pandemia a gente está vendo várias mudanças políticas em determinadas áreas. Então você também pode abordar essa citação dentro do seu texto. Você, aluno, deve ficar ligado que o único caderno que pode acontecer um zero é o caderno da redação. Então você não vai correr esse risco, né? Primeiro, você tem que estar atualizado com todas as informações que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E o mais correto é treinar, treinar e treinar. Produzir sempre pelo menos 2 textos por semana de diferentes assuntos, para que você consiga êxito. E outra coisa muito importante é cronometrar o tempo, que é algo crucial quando você vai produzir a redação no dia da prova. Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês deem uma revisada nesse conteúdo relacionado às competências e à estrutura do texto dissertativo ou argumentativo. Revejam esse vídeo e suas dúvidas vocês podem enviar para os nossos contatos. Essa é a Escola SESI Senai, com vocês na preparação para o Enem.